Estamos em uma série chamada Alegria e Contentamento. Louvado seja o nome de Jesus por você que está aqui, você que nos visita pela primeira vez. Receba o abraço do grande amor de Deus. Beijo, uma alegria vê-los aqui. Família de Deus, muito bom essa manhã estarmos juntos aqui celebrando a Cristo, ao Evangelho, aquilo que realmente importa. Amém? Amém ou não amém? Vamos para cima então. Nós vamos dar continuidade numa série a qual nós estamos, família, pregando ela, o livro inteiro. É isso mesmo. Nós, pela graça de Deus, o Senhor colocou no nosso coração essa série. Nós fazemos as exposições bíblicas em toda a carta de Paulo aos Filipenses, porção por porção, perícope por perícope, para sermos alimentados, nutridos espiritualmente pela palavra do nosso Santo Jesus. É muito poderoso, irmãos, quando nós pregamos um livro inteiro, é porque todo livro bíblico há uma tônica, há uma mensagem. Assim como toda música tem um tom maior, tem um tom mestre, tem uma linha mestra passando em toda a música. Nós vamos ver que na carta de Paulo aos Filipenses há duas palavras que são os pivô, os atacantes, né? Que é a linha central, que é a alegria e contentamento. Isso é muito forte, irmãos, porque nós temos aqui um homem que estava preso em uma cela fria, falando de alegria e de contentamento. Que Deus nos ajude mais uma manhã, sermos ministrados pelas doces palavras de Jesus, nosso alimento. Nós iremos ler do verso 12 ao 16, Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao 16. A vida cristã não é uma passarela, mas é uma pista de corrida. É o que iremos ver aqui agora. Vamos juntos? Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Oramos. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pela tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus, porque estamos diante do que realmente tem poder de nos transformar, nos alimentar, nos sustentar. Por isso, Senhor, que o meditar do meu coração seja agradável a Ti e que eu não fique aquém e não vá além do que a Sua palavra, pelo Teu Espírito, diante do Pai, tenha a nos dizer nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Entre os valores do esporte está a capacidade de superação, ultrapassar limites pré-estabelecidos. E foi isso que muitos atletas conseguiram em todo o mundo, superar barreiras que muitas vezes eram insuperáveis. Um exemplo disso é Jesse Owens. Poucos atletas enfrentaram um cenário tão adverso, obrigado, Cássio, do que este americano, negro, competindo em um território muito hostil, a Alemanha nazista, 1936, em frente ao próprio ditador Adolf Hitler, que ainda por cima discursou nos jogos sobre a superioridade da raça ariana. Jesse Owens, mesmo diante dos olhares de ódio e repressão, conquistou 4 medalhas de ouro no atletismo. Negro, de descendência africana, o corredor ignorou a pressão em cima dele e mostrou ao mundo que a teoria de Hitler estava completamente errada. Jesse fez daquela pista de corrida muito mais do que uma corrida para desafiar a si mesmo ou superar seus limites. Pelo contrário, ele fez daquela pista de corrida uma carta, uma mensagem para o mundo
a qual hoje podemos desfrutar. Imagina quantas cicatrizes esse homem não carregava em sua alma, devido aos insultos, os olhares. Entretanto, o seu amor pelo esporte e pela mensagem fizeram correr em um mundo onde brancos e negros pudessem hoje estar sentados na mesma igreja, desfrutando de uma amizade, logo construindo uma sociedade mais justa. Agora, irmãos, imagine comigo as cicatrizes que o apóstolo Paulo não carregava em seu corpo por pregar o evangelho. Pois o apóstolo Paulo também tinha uma pista de corrida, a qual ele escreveu uma carta para o mundo. E a pista de corrida dele se chamava a vida cristã. O apóstolo Paulo, no Coríntios, capítulo 11, versos 23 ao 27, diz: são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalho muito mais, em prisões muito mais, açoites sem medida, perigos de morte muitas vezes. Olha o que o apóstolo Paulo diz: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Até parece filme, né? Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos entre patrícios, e perigo entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Imagine quantas chicotadas havia nas costas do apóstolo. As chicotadas que ele recebeu não foram leves, irmãos, não foram carinhosas, mas foram fortes o suficientes ao ponto de fragilizá-lo na carne. Entretanto, nada disso fez ele desanimar no seu espírito. Paulo podia falar sobre perseverança em meio ao sofrimento, pois ele era a própria testemunha de perseverar em meio às dores. Pois a carta que Paulo escreve aos Filipenses é escrita por um homem que sofria pelo Evangelho, para uma igreja que estava sofrendo por preservar o Evangelho, e também uma carta escrita para você nessa manhã, que pode estar sofrendo. Uma carta que fala diretamente ao nosso coração. Vamos entrar no texto. No verso 12 do capítulo 3 de Filipenses, diz que não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. 2 perguntas ficam latentes quando a gente lê o versículo 12. Em que sentido podemos prosseguir para conquistar o que já foi conquistado por Cristo? Como podemos entender isso? E qual é a relação disso com a vida cristã? Paulo diz que já havia conquistado algo, perceba, mas que ele ainda caminhava para conquistar o que já havia sido conquistado em seu benefício. É muito mais do que jogo de palavras aqui, irmãos. É uma realidade que ele está nos ministrando. Então, que coisa é essa que Paulo ainda não havia alcançado? Um homem que, segundo o relato que lemos, frio, nudez, eram primos que passavam toda semana na sua rua, dando tchau. Injustiça, falsos irmãos, de viagens difíceis, eram primos perto que passavam toda semana na sua rua dando tchau para ele. Um homem que passou por tudo isso, manteve-se fiel, perseverante. Ainda ele fala que ele ainda não havia alcançado. O que será que o apóstolo Paulo quer dizer, irmãos? Onde será que o apóstolo Paulo não havia chegado? Irmãos, ele ainda não havia chegado na posse inteira da comunhão com os sofrimentos de Cristo, na plena degustação do poder da ressurreição de Jesus e no conhecimento perfeito de Jesus. Ele ainda não havia chegado ao fim da sua carreira. Ele ainda não havia chegado e não havia conquistado o prêmio da soberana vocação. Acontece, irmãos, que nós já recebemos pela graça a certeza da salvação. Isso foi conquistado por Cristo a nós. Mas nessas passagens de Paulo aos Filipenses, ele está afirmando que prossegue a caminhada na vida cristã, na certeza de que chegará aquilo para o qual Cristo já me conquistou. Isso é muito forte. Aqui nós precisamos entender com clareza, irmãos, o que Paulo está querendo dizer, pois é palavra de Deus para a nossa vida. Irmãos, Paulo, primeiro, não está colocando em xeque a sua salvação, como se estivesse algum suspense. Pelo contrário, ele está reiterando, ele está afirmando o que ele já havia dito.
Mas acontece que ele almejava fazer progresso, porque ainda não havia completado a sua vocação. O que a gente aprende com isso, igreja? Que o cristianismo é uma fé dinamizada. O cristianismo é uma fé em movimento. O cristianismo é uma fé em progresso, em crescimento. O cristianismo, a fé cristã, não é uma lagoa estática, mas é um rio de águas vivas, que tem nascente no trono de Deus e a sua correnteza está em constante movimento. E ela deságua no famoso dia chamado Dia do Senhor, onde Ele irá voltar. Quando Cristo nos salvou, irmãos, Ele nos salvou não para nos colocar numa esteira, onde corremos e parece que não saímos do lugar. Mas Ele nos salvou e nos colocou numa pista, em uma jornada, em uma estrada, a fim de que a fé que nos salvou seja a mesma fé que nos desenvolve, nos aperfeiçoa, nos amadurece e nos faz crescer. A mesma fé que te salvou é a mesma fé que irá te desenvolver, irá te fazer crescer na vida cristã. O próprio Jesus nasceu numa manjedoura, mas ele não ficou para sempre lá. Nós sabemos, segundo o relato do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e dos homens. É muito interessante que Paulo usa a figura do corredor, do atletismo, para explicar o progresso da fé. E Paulo é um homem que tem os olhos abertos para ver o mundo e tirar ricas lições espirituais. Onde muitos olhavam os jogos como entretenimento, Paulo via os jogos como um meio pela qual ele poderia ensinar os filipenses sobre a jornada cristã. Irmãos, Paulo era mestre em contextualizar as verdades bíblicas sem perder o conteúdo da mensagem. Para você entender, irmãos, a contextualização ela é repleta de perigos, por ambas as direções. Se por um lado você contextualiza demais, você compromete o real conteúdo do Evangelho. Logo, você até atrairá uma multidão de pessoas, mas ninguém será transformado genuinamente pelo Evangelho. Logo, você falhará como pregador. Por outro lado, se faltar contextualização, sua comunicação do Evangelho será estranha e distante em termos culturais do seu público. Você verá que ninguém entenderá o que você está falando. E da mesma forma, ninguém será transformado. E você falhará como pregador do Evangelho. Mas Paulo, irmãos, conseguia falar, pregar ao seu tempo, sem perder a profundidade do Evangelho. Ele usava um vocabulário acessível, bem explicado, recorria, quando necessário, às autoridades de sua época para reforçar suas teses, demonstrava compreensão, sensibilidade às dúvidas, objeções, confirmava, mas desafiava as narrativas culturais básicas e fazia proposições baseadas no Evangelho. De exemplo prático, por exemplo, é possível pegar um famoso ditado da nossa reforma protestante, de Lutero, sobre justificação, por exemplo, simul justus et pecador, que significa somos simultaneamente aceitos como justos, embora pecadores. E tem como pegar isso e explicar de uma forma que todos entendam, desde quem é cristão, quem é incrédulo. Como podemos explicar isso? Aprendendo com o apóstolo Paulo. Nós podemos explicar da seguinte maneira: um cristão é mais imperfeito e pecador do que jamais ousaria imaginar, e ao mesmo tempo mais amado e aceito do que jamais ousaria esperar. Perceba, eu falei a mesma coisa, sem perder a profundidade, em uma linguagem onde todos nós podemos entender. Desde que você que não é cristão, a você que é cristão, você acabou de ouvir falar sobre justificação. Você acabou de entender que um cristão é mais imperfeito e pecador do que jamais ousaria imaginar. E ao mesmo tempo mais amado e aceito do que jamais ousaria esperar. Você está saindo daqui já aprendendo o que é justificação. Da mesma forma, irmãos, o apóstolo Paulo tem um objetivo, perceba. Ele tem um objetivo de falar sobre o progresso da fé, a perseverança da fé. E para que eles venham a entender melhor, Paulo usa a metáfora do atletismo. Ele tem o objetivo de falar aos Filipos que foi alcançado por Cristo para que pudesse alcançar a Cristo. Isto é, que ele nada fez exceto sob a influência de Cristo, com o objetivo de alcançar a Cristo e com o objetivo de permanecer em Cristo. Nada melhor, irmãos, do que falar sobre o progresso da fé do que o atletismo. Perceba, para os atletas dos Jogos Olímpicos,
participarem, eles precisavam ser cidadãos gregos. Ele não competia para ganhar a cidadania. Assim também, irmãos, nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu, para ganhar um lugar, uma morada no céu. Não, pelo contrário, porque já somos cidadãos dos céus, é porque corremos a vida cristã. Repete comigo, a carreira cristã não é uma corrida em que quem fica em primeiro lugar ganha os céus, mas aquele que persevera até o fim. Irmãos, a corrida cristã é a única corrida do mundo que quem recebe o prêmio não é quem chega em primeiro lugar, mas é quem permanece até o fim. Por isso, me empreste sua imaginação por mais alguns segundos e tente imaginar como eram os antigos estádios gregos. As suas grandes pistas de corrida, cerca de 2 km de distância, o maior era de Éfeso. O propósito da corrida era ficar e alcançar o alvo que ficava bem na entrada do estádio. Os competidores ficavam se aprontando, preparados para a corrida. E não sei se você já assistiu, né, e já reparou quando assiste Olimpíadas, que tem aqueles bloquinhos lineares, os blocos firmes que dão resistência para o corredor ficar ali firme para poder dar a sua explosão. Algo interessante que acontecia nessa época, mas que acontece até hoje nos Jogos Olímpicos, e que é a apreensão e o estado emocional dos atletas. Muitos perdiam não porque não tinham capacidade ou não tinham talento, mas porque tinham uma estrutura emocional fraca e logo não conseguiam aguentar o nível de pressão por estarem sendo assistidos pelo mundo todo. Muitas vezes, irmão, as provas reuniam atletas, e até hoje, de alta performance. E o único diferencial desses atletas não é o preparo físico, mas é a sua gestão emocional. Quando existia até um ditado na antiga Grécia, que quando perguntavam quem será que irá ganhar hoje, a resposta era a seguinte: aquele que tiver bom estado, ânimo, sóbrio e firme. Não era aquele que corre mais, aquele que tem mais músculo, mas é aquele que está melhor. Da mesma forma, irmãos, é na vida cristã. O grande diferencial não são seus talentos, suas capacidades, suas ferramentas, mas a nossa sobriedade, firmeza e convicção no propósito no Senhor. A dinâmica da vida cristã, nós podemos relacionar ela da seguinte forma: sem relaxar, mas sem explodir. Sem folgar, mas sem ser ativista. Aproveitar a paisagem, sem perder o destino da viagem. Aproveitar as bênçãos neste mundo, mas saber que a nossa pátria celestial é aí que virá. Você conhece a história da lebre e da tartaruga? Quantos aqui já ouviu falar? Essa história é muito legal. Explica muito bem. Muitas vezes a gente entendeu errado a predestinação. A lebre é essa pessoa. Não, eu tenho toda a capacidade, eu tenho todos os recursos. E é interessante que ela olhou para o seu oponente e olhou a tartaruga e falou: não, tá doido? Eu corro em média de 70 a 74 km por hora. Essa tartaruga aqui, meu Deus. Sabe o que a lebre fez? Parou no meio do caminho e dormiu. Até disparou, correu, passou na frente. Mas ela, eu vou tirar um cochilo. Eu aqui vou dar uma brincada. Acontece que não foi um cochilo, foi um sono. Ela acordou no outro dia. E a tartaruga já havia ganhado. E a lebre perdeu. Mesmo tendo todas as capacidades, todos os recursos naturais para vencer a prova. Da mesma forma, irmãos, a vida cristã, o que conta não é as nossas capacidades, nossas ferramentas. O que conta é a perseverança. A vida cristã é uma maratona, não é uma prova de 100 metros. Que o que conta é explosão, mas é uma maratona, que o que conta é perseverança. É respiração, sobriedade, convicção, propósito. Irmãos, o mesmo pode dizer para a corrida espiritual. Irmãos, Paulo era um crente firme. Aqui nós temos que fazer um parênteses. Paulo era um crente firme na doutrina da eleição. Efésios 1:4, Efésios 2:6, toda a carta de Efésios, Romanos, todo o livro de Romanos. Ele era um crente firme na eleição, de que somos predestinados para a salvação antes da fundação do mundo. Mas acontece que Paulo não era como a lebre, que dormia e falava assim: ah, não, já que eu tenho tudo isso, então eu vou ficar aqui sentado, olhando as coisas. Pelo contrário, irmãos,
O que nós precisamos é de uma fé que se desenvolve, uma fé que cresce, uma fé que, além de entregar tudo a Deus, ainda continua se desenvolver como um cristão a Deus. E os versículos 13 e 14, olha o texto comigo. Olha que interessante. Olha que o versículo 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Pois uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo prossegue para o alvo. Ele ainda não chegou lá e não julga ter alcançado a perfeição, expressão no grego que pode ser traduzida por maturidade. Quem aqui está em maturidade na sua Bíblia? Alguém tem maturidade? Ninguém está lendo Ara e NA? Ara e NA, está todo mundo na NVI? Faz uma transposição. Na Ara e NA, ela está escrito maturidade, ao invés de perfeição. Então é muito interessante, irmãos, que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que dois movimentos caracterizam o progresso da fé cristã. O progresso da fé cristã se desenvolve através de abandono e conquista. O primeiro movimento é o abandono. Abandono do quê? Irmãos, eu estou te chamando a abandonar algumas coisas essa manhã. Nós temos que abandonar o quê, meus irmãos? Para conseguir continuar na fé cristã, para se desenvolver na fé cristã. O apóstolo Paulo diz que para preservar, para perseverar, era necessário deixar algumas coisas para trás. Mas o que é isso? Será que é o apagão na memória? Deixa eu contar aqui uma coisa muito engraçada, agora eu parei. Uma vez eu vi a tal da unção do Manassés, já ouviu falar? Que o pastor orava pela pessoa e a pessoa esquecia. Tu lembra, né, Silas? O Silas está quase morrendo lá atrás. Irmãos, o pastor orava e a pessoa falava assim, ó, nossa, esqueci de tudo. Não lembro mais de nada. E dava um apagão na memória. Assim. Isso é a falcatrua, isso daí é uma mentira, isso não existe. O que o apóstolo Paulo está falando de esquecer não é apagão na memória, gente. Mas sabe o que é? Repete comigo. Não olhar para as obras antigas. Irmãos, devemos esquecer essas coisas. Paulo não se gloriava, preste atenção, Paulo não se gloriava e não era atormentado pelo tempo que ele perseguia a igreja. Pois se ele ficasse toda hora lembrando do tempo de perseguidor da igreja, logo ele se afastaria do Deus da igreja, Jesus, e logo deixaria de pertencer à igreja. As acusações de Paulo como perseguidor da igreja não ficavam toda hora vindo sobre ele. Era isso que Paulo está falando. Não esqueça das obras antigas. Esqueça dessas obras. Paulo nos orienta a esquecer disso, que transmite a ideia de um corredor que não pode olhar para trás. Por qual motivo? Porque quando alguém está correndo, e a figura do atleta é usada nesse texto, ele olha somente para o alvo, a linha de chegada. Irmão, se um atleta começa a correr olhando para trás, o que acontece? Ele não só tropeça, ele cai de forma estrondosa. E não é não olhar para trás de forma irresponsável. Vou fazer o que eu vou fazer e eu só oro aqui e esqueço. Não é ter um apagão de memória. Mas é esquecer das obras antigas. É esquecer daquilo, da minha relação com Deus errada. É esquecer disso. Porque isso vai fazer com que eu venha cair por terra. Vai fazer com que eu não consiga perseverar, irmãos. Você acabará tropeçando e perdendo a corrida. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Irmãos, coisas novas, trata-se de uma nova agenda, um novo vocabulário, novos valores, uma nova missão, uma nova perspectiva de vida. É uma fé que inunda nosso coração. A partir da conversão, andamos e vivemos pela fé. Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Portanto, o primeiro movimento para a perseverança cristã é reconhecer que os laços do passado não têm mais poder para nos prender. Eles foram rompidos e quebrados por causa da nova vida em Cristo Jesus. Esquece o negócio de batalha espiritual. Esquece o negócio de maldição hereditária. Esquece o negócio do mal olhado.
Esquece aquela pessoa fez voodoo, fez magia, fez não sei o quê. Esquece quando o sangue de Jesus entra na vida do cristão, toda obra de Satanás cai por terra. Você não precisa de uma sessão de cura da alma e de alguém orar, não. Você precisa do evangelho. Você não precisa de regressão. Você não precisa de regressão. Você precisa de conversão. Você precisa do evangelho. Esse negócio de batalha espiritual não é bíblico, gente. Isso não é bíblico. Esquece esses falsos ensinos que te atormentam. É isso que você tem que deixar para trás. Esses falsos ensinos que fazem você ficar se culpando, fazem você ficar olhando para trás. Se apegue à graça do evangelho. Seja liberto nessa manhã. O segundo movimento, irmãos, do evangelho consiste nisso, avançando para as coisas que diante de mim estão. A perseverança cristã não basta apenas abandonar, mas também assimilar uma nova agenda, mas seguir adiante. A palavra avançar é muito interessante, que está ligada aos nervos, aos músculos do corpo do corredor. Ele estava dando o máximo para alcançar o seu alvo e corria com as mãos esticadas em direção à linha de chegada. Você sabe quando você assiste corrida olímpica, onde tem os corredores, e eles estão com o corpo plenamente avançando para frente. Eles ficam completamente fixos. Até a forma do seu corpo, ela parece que é feita para aquilo. Quando você vê um corredor de alta performance correndo, você olha o seu músculo, você olha, caramba, parece que o cara foi feito para isso. Parece que a estrutura corporal do cara foi feita para isso. Sabe o que significa isso, meus irmãos? É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu prossigo para o alvo e tudo em mim está voltado para essa direção. Eu me entrego por inteiro nessa corrida. Eu sei qual é a minha missão. Eu sei onde devo chegar. A vitória está garantida. Eu prossigo, pois nada do passado me impedirá. Vamos adiante. Deus está falando ao seu coração, crente. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio não é humano. O prêmio não é ganhar na Mega Sena. O prêmio não é ganhar na Mega da Virada. O prêmio não é conquistar a casa. O prêmio não é dinheiro, status, poder e nem reconhecimento público. Não é algo do reino deste mundo, mas o prêmio da soberana vocação está firmado em Cristo. Significa que nossa corrida não visa conquistar coisas nessa terra ou alcançar uma vida confortável. Mateus 6,36, prioridade do reino de Deus em nossa vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo será conquistado, irmãos, nessa terra, com muito suor, lágrimas, horas de trabalho. Mas algumas coisas se perderão, pois a traça, a ferrugem, os bens, o ladrão pode roubar isso. Mas acontece, irmãos, que quando nós priorizamos o reino de Deus, nós começamos a construir a verdadeira riqueza. Nós conseguimos perseverar, perseguir a verdadeira riqueza, que não é a viagem dos sonhos, não é a troca de carro, não é a casa perfeita, mas é a nossa morada celestial com Cristo Jesus. Por isso Paulo conclui no verso 16, com os olhos atentos no texto: seja como for, andemos de acordo com o que já alcancemos. Cara, quando a gente lê isso, nós somos ligeiramente tentados a fazer uma autoanálise da nossa vida, para tentar ver o que já alcançamos. Nesse caminho de olhar para si e ver o que já conquistamos, podemos errar em duas direções. Quais direções são essas, pastor? Primeira, podemos nos considerar melhor do que todos. Segunda, podemos nos considerar pior do que realmente somos. Há pessoas que quando param, principalmente final de ano, ou quando chega setembro, meu Deus, o ano passou. Meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu? Como é que foi meu ano? Quando a gente olha, irmãos, tenta fazer uma autoanálise da nossa vida, dois erros podem acontecer. Ou a gente fica bobo, olha o que aconteceu na minha vida, olha que grande pessoa que sou. Ou ao contrário, ó vida, ó céus, passou o ano, já é setembro. Meu Deus, parecia janeiro, já é setembro. O que aconteceu na minha vida? E nós começamos a entrar em culpas e culpas e culpas. Mas Deus nos afirma nessa manhã, repete comigo: eu sou muito pior
do que eu acho que sou, mas eu sou mais amado do que eu posso imaginar. Portanto, irmãos, não defina a sua vida pelo que você já conquistou. Não defina a sua vida pelo que você conquistou. Também não defina a sua vida pelo que você ainda não conquistou. As suas conquistas são maiores do que você. Sabe por quê? Porque nós somos muito piores do que realmente somos. Mas deixa eu te falar uma coisa: o que você ainda não conquistou é muito menor do que você, pois muito menor da sua condição de amado por Deus. Pois somos muito piores do que realmente achamos, mas muito mais amados do que poderíamos imaginar. Não defina a sua vida pelas conquistas e nem pelo que você ainda não conquistou. Defina a sua vida pelo que Cristo já conquistou para você na cruz. A salvação, a vida eterna, cidadão dos céus. É isso que deve definir quem você é. Por isso que uma das expressões no hebraico para Senhor e Yahvé é eu sou. Se Deus é o eu sou, quem poderá sermos nós se estarmos diante dele, distante dele? Não há identidade, gente. Não há vida fora da fonte, fora do Senhor. Com isso eu gostaria de fazer 2 aplicações nessa manhã. Primeira, Deus nos chama pela sua palavra para que possamos avançar na fé. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Há quanto tempo você se vê parado no mesmo lugar? Há quanto tempo você se vê fazendo as mesmas coisas? Ou há quanto tempo você luta contra os mesmos pecados? Responda sinceramente para você. Há quanto tempo você só fica, parece que andando em círculos? Como eu falei ali, parece que está numa esteira. Parece que fui salvo, fui colocado numa esteira. Eu corro, canso, mas não saio do lugar. Há quanto tempo? Para você nessa manhã eu gostaria de liberar uma palavra de Deus para a sua vida. O mesmo Deus que te salvou é o mesmo Deus que te dará força para perseverar e progredir na fé cristã. A mesma fé que te conquistou é a mesma fé que te ajudará a conquistar todas as promessas de Deus em sua vida. A mesma fé que te tirou da morte é a mesma fé que não vai te permitir morrer. É a mesma fé que vai te fazer prosseguir. Portanto, temos outro público de pessoas aqui, podemos ter. Eu gostaria de fazer mais algumas perguntas. Por quanto tempo você ainda resistirá ao chamado de Deus em sua vida para o servir? Por quanto tempo mais você não acreditará que Deus está te chamando para se comprometer com mais profundidade com Ele? Por quanto tempo mais você ficará fazendo birra com Deus? Deixa eu te falar uma coisa, repete comigo. Quem tem promessa também morre. Repete agora de novo, deixa eu abusar. Deus não precisa de mim. Ponto. Tem promessa sobre sua vida? Tem ou não? Deus não precisa de você para cumprir elas. Essa é a realidade. Acorda, acorda. Larga esse orgulho, larga esse achismo. Larga essa birra com Deus. Você não é Jacó para brigar com Deus. Pode chegar uma hora que você morre. Pode chegar uma hora que você morre. Pare de fazer caso com Deus. Deus não é seu namorado para você fazer birra com Ele. Deus não é o melhor amigo que você fica congelando Ele e deixa Ele na friend zone. Não, fica ali. Agora eu vou ver minha vida, Deus. Gente, há um vício no sentimento de querer voltar para Deus. Há um vício no nosso coração de querer que Deus nos traga um profeta, nos chame no meio e fale: volte, meu filho. Esses ensinamentos caiam por terra nessa manhã. Para você eu quero te dizer que o mesmo poder que te conquistou para a salvação é o mesmo poder que irá tirar do seu coração o medo, a apatia espiritual, a letargia, a superficialidade. Por isso nessa manhã se coloque em disposição para servir a Deus com interesse de coração. Abandone seus achismos, suas dores, suas decepções, seus orgulhos, pois o dia pode ser do Senhor hoje e não amanhã.
O dia de obedecer a Deus é hoje, não amanhã. O que ficou para trás que tanto te incomoda, coloque a mão no coração. Coloque a mão no coração, por favor. Que o poder do Evangelho nessa manhã derrame cura em toda área da sua vida. Que o poder do Evangelho derrame libertação em toda a área da sua vida. Que o poder do Evangelho desamarre as correntes, desamarre as prisões, desamarre tudo aquilo que te prende. E que o Evangelho de Cristo Jesus te faça olhar para frente e almejar a pátria amada celestial, em nome de Jesus. Não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos da M58, da Missão 58, quanto a mim não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esqueço das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Seja encorajado nessa manhã a começar a perseverar na fé e a começar a lutar muito mais do que pelo sustento da sua casa, mas comece a lutar pela causa de Deus. Não fique com medo. O Deus que te salvou é que te chama, é o que irá te dar força, energia, fé para servi-lo. Pois a fé cristã não é uma lagoa, é um rio de água viva e corre. Que o nosso Deus nos ajude nessa manhã. Vamos orar. Vamos ficar de pé, coloque a mão no coração.